Vereador Donizete, está me ouvindo? Estou. Tá. O Fundeb foi criado após o Fundef. O Fundef era o fundo que financiava somente o ensino fundamental e o salário dos professores. Isso. O Fundeb, em 2006, foi a proposta que foi criada, inclusive, com a minha participação. Criamos na bancada do PT a primeira proposta de fundo que financiasse toda a educação básica do Brasil, que vai desde a creche até o ensino médio como direito de todos os brasileiros. Podia estar na Constituição que todos têm direito à educação, mas se você não tem financiamento, você não tem os mecanismos, principalmente sempre foi o grande impeditivo de cumprir a Constituição, foi a questão do financiamento. E o Fundeb foi aprovado em 2006, entrou por 15 anos, no prazo de 15 anos ele pode e deve ser reformulado, as leis devem e podem ser aperfeiçoadas, e corremos risco seríssimo de não ter a atualização do Fundeb. A votação da continuidade, que agora é fundo permanente, até que futuramente nós tenhamos a população brasileira inteira contemplada com o direito à educação, coisa que nossos pais, nossos avós não tiveram esse direito, muitos, simplesmente porque não havia escolas, não havia financiamento. Então, o Fundeb é o fundo que financia em qualquer ponto desse Brasil que as crianças e os jovens têm direito a uma vaga escolar e recursos para isso. Onde não houver, é porque está havendo desvio de dinheiro. O Fundo Federal também contribui, o Ministério da Educação também contribui para que os estados que não conseguem ou não têm recursos para gastar, tem o aluno, mas não tem recurso suficiente para aquele custo aluno, seja ele desde a creche até o ensino médio, cada um tem um custo aluno, a União coloca o recurso. Então, foi aperfeiçoada a legislação, não foi fácil de passar em 2006. Os prefeitos tinham um medo tremendo, inclusive com relação à creche. Imagine hoje os prefeitos sem o financiamento da creche. Foi uma decisão minha, como integrante da Comissão de Educação, que a creche deveria entrar no Fundeb, sim, ser financiada como uma das fases da educação. Porque na época não houve acordo entre governadores e prefeitos, os governadores queriam mais recursos para o ensino médio, os prefeitos queriam mais recursos para a educação fundamental e a creche ia ficar esquecida, que é uma parte significativa da educação infantil. Então, nós colocamos a creche no financiamento e depois a luta por mais recursos. E também apontamos ali para o piso salarial nacional. Foram propostas assim, é muito recente no Brasil esse direito à educação. E um piso salarial para que não houvesse essas diferenças indecentes que nós tínhamos de salário de professores entre o Norte e Sul. Pois não, vereador? Pois não. Vereador João Donizete, à parte. Obrigado. Não é que na verdade a vereadora Yara está em a parte comigo, senhor presidente. Está comendo meu tempo, estrategicamente. Mas darei, eu cedo para nós excelência. Darei meu tempo para o senhor. Vereadora, para mim é uma honra poder ouvi-la. Eu me esqueci, vereadora, eu me esqueci que era parte, porque eu também tinha pedido a palavra. Não, tá então, não podemos vamos dialogar, vereadora. Eu posso continuar dialogando. Eu sei o conhecimento e o know-how que Vossa Excelência tem dentro dessa área. Primeiro, porque é uma educadora, sempre atuou nessa área. Uma das maiores bandeiras da senhora sempre foi a luta pela qualidade da educação pública. E Vossa Excelência está explanando muito bem, o que nos deixa com tranquilidade de saber que realmente, apesar de todas as dificuldades que passamos nos últimos anos, inclusive com relação a legislações que pudessem ser democráticas, que pudessem atingir o povo naquilo que é mais importante, e uma das bases da formação de toda a nação é a formação na área da educação. E, na verdade, apesar da qualidade do ensino brasileiro não ser um dos melhores, mas, com certeza, hoje nós temos uma legislação, como Vossa Excelência ainda está explicando
cronologicamente, e eu gostaria ainda de ouvi-la, e eu vou fazer, inclusive, de vez em quando, um aporte aí quebrando um pouquinho o discurso do Vossa Excelência, mas vá nessa linha cronológica que é importante. Mas a sociedade brasileira vem construindo uma estrutura de legislação que dá uma garantia grande para que o ensino público possa ser valorizado em todas as suas instâncias, seja creche, como Vossa Excelência colocou, seja no ensino fundamental básico, seja no ensino médio, seja na valorização dos profissionais diretamente do corpo, o corpo de professores, mas não só, mas também não só o corpo docente, mas também os demais profissionais que também dão sustentação para o professor na sala de aula. Então, hoje, nós podemos dizer que avançamos bastante com relação à legislação e, quiçá, possamos fazer com que os municípios e os estados honrem isso e que esse conselho que nós estamos aprovando agora, que é um conselho que fiscaliza uma verba de milhões e milhões de reais, funcione efetivamente, porque ainda assim nós sabemos que há muito desvio com relação a verbas da educação, porque o volume de recursos é muito grande, né? Eu costumo fazer um paralelo, que essa legislação nova é tão importante quanto a criação do SUS. Se o SUS não funciona tão bem quanto mas nós não podemos desmantelar ou retroagir com relação à importância do SUS, como teve um discurso até alguns anos atrás, vamos entregar para parte da saúde para a iniciativa privada. Tudo isso é muito preocupante, vereadora. Só para poder enriquecer as suas colocações, e eu peço que Vossa Excelência continue explicando cronologicamente esse trabalho que foi construído no transcorrer dos anos para que nós pudéssemos ter essa legislação, inclusive complementar, que estamos tendo a oportunidade de discutir e espero que aprovar ainda hoje. O fundo financia desde a creche ao ensino médio. Os prefeitos hoje, sem esses recursos, não poderiam expandir as creches. Seria um desastre. A educação infantil, como um todo, não seria contemplada, somente a pré-escola e não a creche, que faz parte hoje de uma das fases importantíssimas da educação. Da formação do indivíduo. A formação do indivíduo, como um todo. É nessa faixa de idade que a criança adquire grande parte do seu conhecimento que leva para o resto da vida, inclusive em nível de alimentação. Eu tive a oportunidade, foi um convite para diversas... escola tem uma função social, vereador. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de imersão em Harvard por uma semana, junto com deputados, professores, secretários de educação, um grupo grande, e que eles destacavam, prestavam muita atenção, pesquisadores americanos, no desenvolvimento da educação no Brasil. O Bolsa Família e principalmente o Fundeb. E destacavam e mostraram para nós pesquisas importantíssimas no mundo todo sobre o funcionamento do cérebro da criança nessa fase de 0 a 4 anos. Importantíssima a educação, os estímulos, os cuidados, alimentação, super importante. Os danos que a criança sofresse nesse período se refletiriam a vida inteira na saúde psicológica e física, até doenças físicas desta criança até a fase adulta. Muito bem. O Fundeb foi agora votado novamente, correu um risco seríssimo de não ser votado, mas foi, porque tem pessoas no governo que eram contra os fundos. Vereadora, um minutinho só. O tempo do João acabou. Você eu tenho tempo, passo para ele. Pode passar o tempo, então. Continuamos o diálogo, Donizete, eu termino aqui. O fundo foi renovado, havia vários setores do governo que eram contra fundos, contra qualquer tipo de vinculação, deixar liberdade, seja para os ministérios, ou seja para os prefeitos e governadores, gastarem o dinheiro onde quisessem, não as vinculações entre saúde e educação, que são mínimas e importantíssimas agora. A nova proposta do Fundeb foi aperfeiçoada e nós estamos criando com esta lei aqui, nos adequando, tem um fundo em cada estado. Onde falta dinheiro é a União que tem que colocar, porque a União também contribui com esses recursos. Sorocaba manda recursos para o fundo estadual e recebe muito mais do que ela manda. Sorocaba é uma cidade que tem muito mais estudantes do que os recursos que ela gastaria com 25%.
Então, Sorocaba é contemplada com mais recursos que voltam do que recursos que ela coloca nesta conta. Fundeb é um fundo contábil. E muitas pessoas criticam a qualidade da educação. O governo federal, a responsabilidade da educação infantil e fundamental é dos prefeitos, é das administrações municipais. A responsabilidade do ensino médio é dos governos estaduais. Então, se às vezes nós não temos qualidade do ensino, quando muitos criticam, não é do governo federal. Que hoje, que eu espero que os programas não acabem, o Ministério da Educação contribui muito nos municípios com livro didático. Vereadora Yara, posso ampliar um pouquinho a nossa conversa, Yara? Se me permite, já fiz uma explanação até interessante. Só não vi você falar entre a mudança do antigo fundo, a lei do antigo fundo, que era efêmera, para agora uma que é definitiva e que vai acompanhar a política nacional. Seria legal você super importante. E só queria fazer uma complementação sobre as suas colocações. Já que nós falamos sobre creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, eu gostaria de ampliar essa discussão com Vossa Excelência, porque um país que não discute e que não aprofunda a sua legislação em educação e saúde é muito problemático com relação a isso, como políticas públicas. E graças a Deus nós temos uma legislação muito boa com relação a isso. Isso eu queria colocar. E dizer o seguinte, vereadora, durante muitos anos também, as universidades públicas, que sempre foram custeadas pelo povo brasileiro, através de verbas do governo, oriundas dos impostos, sempre foi dado, já há um bom tempo, era dado para uma elite ter acesso a... Não faz parte desse contexto, mas faz parte da questão da educação do nosso país. Dessa educação que a qualidade de ensino deixa muito a desejar com relação aos outros índices de outros países no mesmo padrão do Brasil. Mas vamos falar em nível de legislação, que é importante. Falar também da importância que é do processo de democratização, e talvez nesse aspecto precisamos avançar mais com relação à universidade pública, vereadora. Que a universidade pública cada vez mais seja para atendimento do aluno que estudou na rede pública de educação de primeiro e segundo grau, não nas escolas particulares, porque durante décadas as universidades públicas foi para atender a elite desse país. É uma tremenda de uma incoerência, mas era uma realidade. Hoje as coisas vêm mudando, mas nós temos ainda que ter mais políticas públicas, mais legislações afirmativas, onde se reserve cada vez mais um espaço de discussão e um espaço de pesquisa e de alunos da base da classe C, do povo que é formado no ensino médio público e não nos particulares, porque as nossas universidades foi muito... Vieram vários programas nessa direção que o senhor fala, o ProUni, o FIES e a política de cotas. A Universidade Federal do São Carlos é um exemplo nosso aqui. Ela, como as federais, elas têm que ter a política de cotas, 50% das vagas são para alunos de escola pública. Fazem o Enem, eles não têm nenhuma vantagem, mais um passo na frente. Eles fazem o Enem como qualquer outro estudante, tendo boas notas, eles escolhem a universidade e eles, 50% da vaga para aluno que veio da escola pública. Tudo isso veio... E eu fui a relatora na Câmara Federal também da política de cotas. O ministro Haddad que mandou para alunos de escola pública, para indígenas, para negros, afrodescendentes, para estudantes com a renda, ele criou outros projetos. Eu fui relatora dessa política de cotas. Na Comissão de Constituição e Justiça. Oi. Posso abrir mais um pouco? Só falar da importância de ter uma legislação federal. Um país com tantos desníveis de qualidade de vida, com tantas diferenças culturais, sociais e profundas desigualdades sociais, o país tem muita crítica com relação a isso. Mas o nosso país tem avançado, apesar de tudo isso, tem avançado muito com relação à legislação importante na área da educação, na área da saúde, a criação do SUS. Nós estamos vendo em função dessa pandemia. Imagine se nós não tivéssemos uma estrutura do SUS
para dar atendimento que nós estamos dando ao nosso povo agora com relação a essa pandemia. Então, a legislação que criou o SUS, maravilhoso. Só para poder finalizar, para continuar interagindo. Termina aqui. Se não houvesse, vereador Donizete, se não houvesse... Só poder falar mais uma legislação, daí segura aí, vereador. A legislação ambiental do nosso país ainda é uma das mais avançadas de todos os países que estão aí, inclusive, né? E que nós possamos garantir isso que foi conquistado através de um processo democrático muito demorado, mas plural, porque com tantas representações de um país tão heterogêneo que nem o nosso, mas foi construído de uma maneira extremamente positiva. Três áreas importantes: educação, saúde e meio ambiente. Pois não, vereador? Corremos riscos seríssimos de não ter o Fundeb aprovado, que teria que ter sido votado até julho do ano passado e quase não foi votado. Foi um risco seríssimo, porque setores do governo federal atual eram contra o Fundeb. E hoje eu escuto de professores como a escola mudou com materiais, com livro didático, com formação, com ônibus escolares. Em todas as áreas já tem hoje uma parceria do Ministério da Educação com os municípios. E no Fundeb, voltando à história do Fundeb, os estados que não têm recursos para repassar para os municípios para que eles garantam a educação para todos, o Ministério da Educação complementa. Então foi uma vitória muito grande isso. E como o senhor disse, as universidades têm um papel importantíssimo na formação dos professores. Aqui, nesse projeto que nós estamos votando o fundo... Não só de professores, de vários segmentos... Pesquisadores e tudo. Nós estamos votando o conselho que vai acompanhar na cidade. E esse conselho ele é importantíssimo para a fiscalização do uso dos recursos. E os conselhos precisam ter estrutura para trabalhar. Da mesma forma que nós deveríamos ter na Câmara estrutura para poder examinar projetos de forma especializada, com especialistas em determinadas áreas que nós não temos, o Conselho também precisa. E o Conselho previa para regiões que têm quilombolas, nós não temos. Aldeias indígenas, nós não temos. Educação do campo, nós também não temos. Então, teriam que reservar espaços. O Conselho agora deve ser eleito. Penso que o prefeito tem que dar estrutura para esse conselho trabalhar e também uma nova composição com pessoas da sociedade civil fazendo parte. Se tivéssemos um conselho mais atuante com estrutura para trabalhar, nós não teríamos os desvios que aconteceram no ano passado. No governo passado inteiro, como compra de livro didático. E aqui ressalto também o Conselho Municipal de Educação como órgão de fato fiscalizador como ele é hoje. Então, esqueci, piso salarial nacional dos professores. Não poderia haver aquela diferença que o senhor mesmo falou, tremenda, entre as regiões brasileiras. O professor ganhando nada num estado, ganhando um pouquinho melhor no outro. Os salários como um todo no Brasil ainda são muito baixos dos professores da escola pública, mas o piso salarial nacional veio a partir do Fundeb também. Ótimo, vereador Iara, muito obrigado. É isso, vereador Iara?